Pai. Glória a Deus, a tua igreja te louva e te adora, Senhor, na beleza da tua santidade, no nome de Jesus, aleluia. Graça e paz, irmãos, amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus nesta manhã, diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia, por favor. Abre ela comigo no livro de Josué, capítulo de número 2. Josué é o 6º livro da Bíblia. Para você que ainda está se adaptando, Josué, capítulo de número 2, é a leitura que nós vamos fazer aqui nesta manhã. O Senhor colocava uma palavra no meu coração ontem para ministrar aqui. Esta manhã estava buscando de Deus. Na sexta-feira tinha um plano, mas o Senhor ontem falava ao meu coração que Ele quer nesta manhã falar com os improváveis, com aqueles que não são capazes, com aqueles que não são especiais, com aqueles que quem sabe nem são tão habilidosos, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso alguma coisa acontece e a nossa vida ela é transformada para o louvor do nome desse Deus. Uma capacitação, uma aceitação, uma transformação vem e muda a nossa história, e muda a história da nossa geração. Louvado seja Deus. Quem crê no poder de Deus diz amém. Então vamos ler esta palavra, Josué capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Eu vou conduzindo aqui a leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Josué 2 e 1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias, ou 2 espiões, e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do rio Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Versículo 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei bem que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Nós todos temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, nós cantamos agora há pouco, perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Juro-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Agora pula para o verso 17. Então os homens lhe disseram:
estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escarlate, ou este cordão vermelho, na janela pela qual nos ajudou a descer. Eu vou repetir isso aqui. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escarlate na janela, pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, e os seus irmãos e toda a sua família. 19, a parte A. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua morte, e nós seremos inocentes. Amém? Até aqui. Fecha a sua Bíblia, tome teu assento. Feche também os teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Pai, nesta manhã, Senhor, estamos aqui, Pai, para te adorar, para bendizer e para glorificar o teu nome, Pai. Senhor, estamos aqui para render a ti um culto racional de adoração, Pai, aonde estamos entregando, Senhor, o nosso melhor, a nossa primícia, em adoração e louvor ao teu nome, Senhor. A tua palavra está aqui e ela não voltará vazia sem antes cumprir o propósito para a qual foi designada, foi enviada. Senhor, fala aos nossos corações enquanto eu prego aqui. Fala os corações, Pai, repreende toda ação contrária do adversário e libera, Senhor, sobre nós a tua presença, a tua unção. Senhor, se conosco nesta manhã. Tu tens liberdade, Espírito Santo, no nome de Jesus, amém. Raabe e o fio escarlate, é o que o Senhor falava ao meu coração. Esta manhã nós ministramos aqui, nós vamos ministrar logo mais a ceia do Senhor, o memorial do sacrifício, o memorial da cruz, o memorial do sangue da nova e eterna aliança na cruz do Calvário, o sangue que nos redimiu, que nos perdoou, que nos salvou. E o Senhor trazia ao meu coração esta passagem do Antigo Testamento. O grande líder Moisés era morto, Josué, o seu sucessor, havia assumido, e estava numa campanha poderosa, numa campanha militar, numa campanha de conquistas. Mas tudo que eles conseguiam fazer não vinha da força do seu braço. Todo o êxito, toda a vitória, tudo aquilo que eles conseguiam lograr êxito, todos os frutos, todas as vitórias, os louros daquela coroa de vitória que estava sobre a cabeça daquela nação, não vinha de um braço forte, não vinha de uma habilidade militar, até porque esse povo era um povo nômade, um povo que um tempo atrás passou muito tempo cativo, escravo, um povo que não tinha treinamento, aparato militar, mas um povo que tinha um Deus de aliança, um povo que tinha um Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, um Deus que firma aliança na terra com os viventes e não esquece daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fala. A Bíblia vai dizer que o homem é capaz de ser infiel a Deus, mas Deus, mesmo que eu e você sejamos infiéis a Ele, a Bíblia diz que Ele continua sendo fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. É um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. Este Deus era o Deus desta nação, que vinha dando vitórias e vitórias. Nós começamos aqui a leitura dizendo no capítulo 2 que Josué agora está enviando 2 espias para Jericó, para espiar a terra. E nós lemos aqui que eles foram, e não por acaso, acredito eu, por um propósito divino, por uma estratégia divina. Eles entram aonde? Num prostíbulo. Eles entram num lugar de acesso livre para os homens. Eles entram em um lugar que seriam aceitos. Talvez 2 homens que tinham uma aparência talvez estrangeira não poderiam entrar em outra casa, em outro lugar, não poderiam estar camuflados em outro lugar, mas aqui eles poderiam estar. E aqui na presciência de Deus, Deus já estava dirigindo este propósito, Deus já estava conduzindo todas as coisas, porque até mesmo as coisas mais improváveis, como assim, pastor Carlos, Deus levou esses homens para dentro de um prostíbulo?
Sim, até mesmo aquilo que para mim e para você parece um absurdo, a Bíblia fala que é uma multiforme graça e sabedoria de Deus que nós não entendemos, e Deus age nesta sabedoria para cumprir o seu propósito na face da terra. Deus é um Deus dos improváveis, Deus é um Deus do de repente, Deus é um Deus das coisas que não compreendemos humanamente. Deus não é um Deus que se adequa a fórmulas humanas de matemáticas, de física, de química. Deus não é um Deus que se limita ao entendimento humano. Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele não tem começo e não tem fim. Eu sou o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega. A Bíblia fala que pelo poder da sua voz, tudo que vemos, tudo que existe, veio a existir pelo poder da sua voz, porque aquele que tem todo o poder chamou a existência, e aquilo que vemos hoje passou a existir. E não só foi criador, mas Ele é o sustentador de todas as coisas. O sol não despenca porque Ele sustenta, a lua não despenca porque Ele sustenta, as estrelas e os cometas não vêm contra a terra porque Ele sustenta, as marés não invadem as cidades e matam os homens e tudo mais porque Ele sustenta, o oxigênio não acaba porque Ele sustenta, a água potável não acaba porque Ele sustenta. Este Deus que eu e você servimos, Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Quem pode agradecer e glorificar esse Deus? Dê um aplauso ao nome dEle nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Deus faz homens entrarem num prostíbulo, e Deus faz homens serem cuidados e guardados por uma prostituta, diz a Bíblia, uma meretriz. E o que chama atenção aqui, irmãos, é que quando nós lemos aqui o versículo, por isso eu li um texto extenso para a gente ter como pano de fundo. O que chama atenção aqui é que Raabe, alguém que é improvável, alguém que não é israelita, não é hebreia, não faz parte do povo do Deus de Israel, não faz parte da aliança, por assim dizer. É alguém que toma uma atitude, uma decisão, uma atitude, um posicionamento que me chama atenção. É alguém que põe em risco a sua própria vida, irmãos. Para pensar. Se ela fosse descoberta, se o rei soubesse que eles estavam lá, ela seria morta, sem pensar duas vezes. Mas ela toma uma decisão, ela toma uma atitude, ela gera uma fé no coração dela. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E ela disse aqui que ela ouviu. Ela disse, e foi lá no terraço falar com os espiões, e lhes disse no versículo 9: sei bem que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, todos estamos desfalecidos, apavorados. Temos ouvido como o Senhor, o Deus de vocês, secou o mar vermelho, como passaram em pé enxuto. O que ela está dizendo? Ela está dando um relatório para eles das notícias que estão chegando lá antes deles mesmos. Ela está falando para eles: ó, é o seguinte, antes de vocês pisarem aqui, as notícias já chegaram. E o Deus de vocês é um Deus terrível. O Deus de vocês é um Deus que a gente ficou sabendo já que abriu o mar para vocês passarem seco. É um Deus que tem feito cair maná do céu. É um Deus que tem mandado uma coluna para guiar vocês de dia, de nuvem, de noite uma coluna de fogo. É um Deus terrível que tem dado vitória a vocês, mesmo vocês não sendo uma nação militar. É um Deus terrível, tem apavorado as nossas vidas. A palavra de Deus de alguma forma chegou em Jericó. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que ela disse uma coisa interessante: todos nós ouvimos falar, todos nós estamos ouvindo sobre vocês, as notícias estão percorrendo Jericó, todos estamos ouvindo. Irmãos, quando ela fala, a Bíblia fala isso, eu estou entendendo que Deus está dando a oportunidade, porque Deus é um Deus misericordioso, e a palavra diz que Ele é um Deus benigno, que a sua ira não dura para sempre, mas a sua benignidade, aleluia, é eterna. A Bíblia fala de um Deus que não terá por inocente o culpado, que se ira, mas se ira por um momento, mas a sua bondade e a sua benignidade duram para sempre. Eu estou vendo aqui um Deus misericordioso, dá oportunidade para pessoas ouvirem e crerem na palavra. Pessoas estão tendo oportunidade. Eu vejo aqui Deus
dando oportunidade para pessoas terem um posicionamento, porque a Bíblia diz que ouvir vem pelo crer, mas fala que também nós não podemos ficar só ouvindo. A Bíblia fala que nós temos que ouvir e praticar, porque se ouvirmos e não praticarmos, somos o quê? Imprudentes. Construímos uma casa na areia, mas a Bíblia vai dizer que nós temos que ouvir e praticar. E se nós fazermos isso, então a nossa fé é viva, tem obras, tem ações. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas a Bíblia também vai dizer que a fé sem obras é morta. Que obras, pastor Carlos? As ações, o posicionamento. Deus é um Deus que estava dando oportunidade para todos naquele lugar, assim como dá oportunidade para mim e para você nesta manhã. Deus é um Deus que não fala com um ou outro, irmãos. Deus não tem meia dúzia de preferido. Deus não faz panelinha. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é um Deus que fala com todos. O mesmo Espírito Santo que fala com quem está no altar, fala com quem está aí na nave da igreja. O mesmo Espírito Santo que fala com o líder, fala com o obreiro, fala com o membro, fala com quem aceitou Jesus ontem. O mesmo Deus que nos envolve na sua graça é um Deus que envolve todos que ouvem e creem na sua palavra. A palavra estava chegando para todos, a oportunidade estava para todos, o alvoroço era para todos, o medo, o pânico era para todos, mas, diz a Bíblia, apenas uma prostituta diz: bem sei eu, o que eles pensam eu não sei, o que os líderes, o que eles pensam, o que eles querem, eu não sei, mas de mim eu sei, bem sei eu que Deus entregou esta cidade a vocês, uma confissão de fé poderosa em meio a uma cidade incrédula. Bem sei eu. O propósito da palavra, irmãos, nesta manhã é injetar fé em nós, mas não apenas fé. Esta fé vem para estabelecer um posicionamento, porque somente com um posicionamento é que resultados diferentes acontecerão em nossas vidas. A bênção que você tanto precisa, a resposta que você precisa, a mudança que você precisa, a transformação, o milagre, o que você almeja, o que você quer de Deus, irmãos, não é um monte de campanha, né? 7 segunda, 7 quarta, 7 sexta, 7 sábado, não é um monte de rituais ou de fórmulas que muitas vezes nós crentes achamos que vai resolver. Não é isso, irmãos. No que depender de Deus, não é que nós vamos ser vitoriosos, no que depende dele, nós já somos vitoriosos, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, se não depende dele, depende de quem? Depende de nós. Depende de um posicionamento. Olhe para a história. Raabe ouviu, mas não ficou como os outros. Raabe se posicionou, arriscou, irmãos, levantou, tomou uma atitude, escondeu os espias, tomou uma decisão, um posicionamento. Eu vou me levantar, porque este Deus é o Deus que eu quero, este Deus é o Deus que eu sirvo, este Deus que vem fazendo tudo isso aí que eu estou ouvindo, é o Deus que eu quero que faça na minha vida também. Eu não sei se você precisa de alguma coisa desse Deus, eu não sei se você precisa de um milagre, eu não sei se você precisa de uma providência, de uma cura, eu não sei se você precisa de uma resposta ou uma confirmação, mas uma coisa eu sei, nesta manhã o Senhor está falando: te levanta, te posiciona, não fica apenas sentado, não fica apenas ajoelhado. Orar não é só falar com Deus, oração é falar e agir, é falar e caminhar. Quando eu e você caminhamos, o Senhor vai colocando os passos, o Senhor vai acrescentando o milagre. Quando nós vamos caminhando por fé, então vamos experimentando o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quem está entendendo isso diz amém. Aleluia. Deus está esperando uma decisão nossa para nos dar aquilo que precisamos. Diz para quem está do seu lado: Deus está esperando um posicionamento teu para te dar aquilo que você tem pedido. Uma coisa que eu vejo aqui, irmãos, nesse texto me chama muita atenção, é que a graça de Deus, ela alcança lugares improváveis. Esta manhã é um culto de ceia, como eu disse, é um culto onde nós olhamos para a cruz, nós olhamos para o sacrifício. Raabe vivia em Jericó, uma cidade destinada à destruição. Deus já tinha dado, como ela disse, a cidade a Israel. A cidade seria destruída e depois, no contexto,
Se você seguir lendo, você vai ver que ela foi totalmente destruída. Você conhece a história? Por 6 dias marcharam em volta, no 7º dia, 7 voltas, as trombetas, o grito, tudo caiu. O caos total naquele lugar. Deus mandou matar tudo que respirava naquele lugar, exceto uma casa, exceto um lugar que tinha uma marca. A graça alcança lugares improváveis. Os espias foram guiados até aquele lugar. E Deus, Ele vai dirigindo esta situação através de uma improvável, como eu já disse, uma prostituta. Talvez eu e você, se uma prostituta entrar ali, nós vamos ter um monte de preconceito. E é isso que a igreja precisa se preparar, porque se nós oramos tanto por avivamento, avivamento se dá com a conversão do pecador. Avivamento se dá com o pecador jogando todos os seus aparatos no chão e caindo em joelho diante do Deus vivo e verdadeiro. Talvez se uma prostituta, talvez se um drag king, eu não sei, entrar por lá, alguma coisa que nessa sociedade é tão condenada, principalmente por nós. Talvez a gente vai olhar com tanto preconceito, talvez vamos tratar essas pessoas com tantos dedos, mas a Bíblia está dizendo que Deus acolheu homens na casa de uma prostituta, uma casa de prostituição, porque Deus não olha como o homem vê. Talvez alguém entrou aqui achando que não é bem-vindo neste lugar, não é bem-vindo na casa de Deus, na igreja do Senhor. Talvez tem pessoas que até hoje não se perdoaram por aquilo que fizeram no passado. Talvez tem pessoas que, olha, Jesus já te perdoou, você já se arrependeu, mas você não consegue se perdoar, porque não é Deus que está trazendo isso a você, não, é o diabo te acusando, te apontando. Ei, Deus já te deu autoridade para vencer todas as afrontas. Se você já se arrependeu, se você confessou, se você deixou, a Bíblia diz que aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Os pecados do Senhor diz, nem me lembrarei mais. Deus não é um Deus que vai ficar jogando na minha e na tua cara o que fizemos, não. Deus é um Deus que quando vê, aleluia, um improvável que se rende, Ele não vai pisar. Ele não é aquele que pisa a cana quebrada para terminar de quebrar. Ele não é aquele que pisa o pavio fumegante, não, para terminar de matar, não. Ele é aquele que vê um rastro, um fôlego de vida e sopra a vida, pega na mão do caído, coloca de pé, porque o prazer de Deus é salvar, é limpar, é trazer o pecador do reino das trevas para o reino da luz do Filho Jesus. A graça alcança lugares, irmãos. Os improváveis são alcançados pela graça. Quem sou eu para estar aqui falando com vocês esta manhã? Um improvável. Sabe, irmãos, todos que sobem aqui são improváveis. Tem coisas, pastor Sérgio, que a gente tem vergonha até de falar, não é? Do que fez no passado, na ignorância, no tempo da ignorância. Tem atitudes que fizemos que nos assemelhamos a animais irracionais, levados por instintos carnais. Ninguém pode subir ou ir aí embaixo, bater no peito e falar, eu sou o cara, eu sou a mulher, não. Todos somos improváveis. O apóstolo Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, com mais cartas, mais escritura sagrada, era o mais improvável. Ele mesmo diz, dos apóstolos, eu sou o pior, o mais pecador, porque perseguia a igreja, porque prendia vocês e jogava nas cadeias, porque testemunhei e consenti na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Eu sinto a presença. O apóstolo, o Saulo de Tarso, viajava com cartas para prender os crentes. Para prender, irmão. Imagina alguém vindo na tua casa para te prender. Você ora como? Você ora para descer fogo do céu e consumir. Mas o Senhor aparece a este homem, cega este homem, se apresenta. Agora este homem segue ali, cego, por 3 dias. Diz a Bíblia que ele vai estar orando, jejuando, sem comer e sem beber nada, 3 dias, consagrando. A Bíblia fala que ele tem uma visão espiritual, porque a visão espiritual não vem, irmãos, a experiência com o Espírito não vem quando nós estamos nos
fartando da carne, não. Ela vem quando nós estamos pregando ela na cruz e consagrando ao Senhor o nosso tempo e a nossa vida. Pode ver, ele estava sem comer e beber e teve uma visão. Que visão? Que um homem vinha e orava por ele, escamas caíam, como que escamas caíam dos seus olhos. Este homem era Ananias, um profeta. Deus que liga todas as coisas, o Deus que fala com um, fala com o outro, foi lá no profeta, falou: profeta, eis-me aqui, Senhor. Vai lá na rua que se chama direita, na casa de um Judas, tem um homem lá chamado Saulo, ele é de Tarso. Vai lá orar por ele, profeta. Não, Deus, tu está enganado. Esse aí não, Deus. Olha a audácia, como dizia minha afinada avó, olha a audácia do profeta. Esse não, Deus. Como que quem diz, tu está enganado. Esse aí não, tu errou o tiro, Deus. Esse aí faz maldade contra nós. Esse aí, Jefferson, nos prende, nos leva e joga nas cadeias, nas prisões, Deus. Esse não. E foi descrevendo, quem sabe, descreveu Saulo da pior maneira possível. Mas Deus pega e fala assim: profeta, ele pode ser tudo isso aí para você e mais um pouco, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis, às autoridades. Ele é alguém que vai sofrer pelo meu nome. Para você ele é um improvável, para você ele é um bandido, mas para mim ele é um vaso escolhido. Ei, nesta manhã tem pessoas aqui que não se acham dignas, não se acham dignas de servir a Jesus, porque tropeçaram na caminhada, porque de algum momento, em alguma forma, em algum momento tropeçaram, caíram, se sujaram na lama do pecado. Mas esta manhã é uma manhã de restauração, é uma manhã onde o Senhor vai nos lavar as vestes da noiva, nos deixar pronta, limpa, aleluia, para participar com Ele da mesa da ceia. Ei, Deus é um Deus de improváveis. Deus ainda visita lugares improváveis. Deus ainda é um Deus dos improváveis. Deus ainda alcança corações quebrantados, um coração contrito e quebrantado. Disse o salmista: Deus não rejeita, irmão. Deus não rejeita. Deus não rejeita um rei Davi que rasga a sua veste real para dançar como criança na presença dele. Ainda que a sua esposa o classifique como um palhaço, ele diz: não me importa a tua opinião, na presença do meu Deus eu rasgo a minha realeza, porque não seria nada sem Ele, nem nesse trono eu estaria se não fosse por Ele. Então na presença dEle eu tiro meu orgulho, meus títulos, os meus diplomas. Ei, na presença de Deus, eu e você temos que ser como criança, na presença de Deus, eu e você temos que nos derramar. É isso que faz a diferença, é um posicionamento, é uma atitude de adoração. A graça alcança lugares improváveis. Segunda coisa que eu entendo aqui, que a fé traz salvação. A fé desta mulher, irmãos, a fé desta mulher é algo impressionante aqui nesse texto. Talvez pode não parecer, irmãos, mas a fé dela é algo impressionante. Ela faz uma aliança com esses homens. Ela não só guarda eles, mas ela vai falar com eles. É o seguinte: eu fui boa com vocês, eu guardei vocês, eu livrei vocês da morte. Agora é o seguinte: eu também quero ser, eu também quero salvação. Mas não só para mim, eu quero para mim e para minha casa. Eu quero para mim e para minha casa. Ei, como é que está a tua guerra, a tua luta pela tua família? Como é que está a tua guerra, a tua luta pelos teus irmãos? Como que está a tua guerra, a tua luta, a tua oração, a tua conversa com Deus, para Deus alcançar os teus, para trazer para dentro do lugar da promessa, para trazer para dentro do lugar da salvação? A fé daquela mulher trouxe salvação. E a Bíblia diz em Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé. Não é por obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É pela graça, é pela fé, é pela fé. Só que a fé daquela mulher pede um sinal. Ela pede uma garantia. Eu sei que vocês receberam esta cidade, eu sei que haverá destruição, mas eu quero salvação. Ei, eles falaram assim: o negócio é o seguinte, é uma aliança que vamos fazer com você. Coloca para dentro da tua casa a tua família, coloca teus pais, tua mãe, teu pai, tua mãe, teus irmãos, coloca dentro da tua casa.
e pendura um fio vermelho, um fio escarlate, ou um fio, né, de uma tonalidade vermelha. Escarlate significa vermelho, como carmesim é vermelho. Pendura um fio vermelho, talvez uma corda, algo que, porque ela morava, diz a Bíblia, o texto, que a casa dela era em cima das muralhas. Porque quando nós entrarmos com destruição neste lugar, e nós olharmos para aquele sinal, para aquela corda vermelha, para aquele fio de escarlate, então a tua casa será poupada, mas somente quem estiver dentro da casa será salvo. Por isso nós lemos que se alguém sair dela, o sangue já não está mais nas nossas mãos. Se alguém sair, irmãos, a garantia de Deus, a garantia da marca de Deus, é este fio vermelho aqui. Você já pegou? Este fio vermelho aqui aponta profeticamente, espiritualmente, para o sangue carmesim, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, aleluia. Este fio apontava para o sangue salvador de Jesus, o Cordeiro de Deus. O sangue de Cristo é o sinal da salvação. Você vê isso lá em 1 João 1,7. Olha a condição: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, tem gente que fala, é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue daqui, o sangue de lá. Mas a Bíblia é clara em dizer, se, há uma condição, se andarmos na luz. Não adianta clamar o sangue de Jesus e andar em trevas. Não adianta clamar o sangue de Jesus da boca para fora, mas não ter Ele dentro de você. Não adianta o mundo achar que pode reivindicar que o sangue de Jesus também é deles, é sobre a vida deles, fazendo as piores atrocidades que desagradam e entristecem o nome de Jesus. Não adianta. A Bíblia diz, só vai se salvar, Raabe, quem estiver dentro da tua casa, porque a tua casa terá um sinal, terá uma marca vermelha, aleluia. Só vai se salvar quem estiver dentro da casa que carrega a marca, que carrega o sangue. Quem está entendendo isso? Aleluia. Só vai se salvar quem carregar a marca da promessa. Amandarabachandarabacai. O diabo não tem medo de carteirinha, de pastor, de apóstolo, de bispo. O diabo não tem medo de terno e gravata. O diabo não tem medo de cabelão comprido, não tem medo de saião até os pés. O diabo tem medo quando ele olha, vê um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, cobertos pelo sangue carmesim de Jesus Cristo. Não são poucos os testemunhos que vemos na internet de que pessoas foram buscar feitiçaria contra os homens e mulheres de Deus, e os feiticeiros dizem, não, com ele eu não posso, com ela eu não posso, porque eu pago o que for preciso, eu oferendo o que tiver. Não, com eles eu não posso, porque sobre aquele ou sobre aquela há uma marca. Aleluia, oh glória a Deus. Fora do fio de escarlate não haveria esperança para Raabe e sua família, assim como fora de Cristo não há salvação. Isto vai se confirmar em Atos capítulo 4, versículo 12, quando Pedro é levado na frente do Sinédrio para falar como é que ele está fazendo aqueles sinais miraculosos, e ele vai dizer, não sou eu sou homem como vocês, é aquele que vocês crucificaram, é no nome dele que todas essas coisas estão acontecendo. E eu vou dizer mais para vocês, judeus, mestres, líderes, sacerdotes, sumo sacerdote, quem tiver ouvido ouça, fora deste nome não há nada no universo que possa salvar alguém, tudo está baseado debaixo deste nome. Quem carrega o nome de Jesus na sua vida, quem carrega o nome na sua casa, oh glória, glória, glória. A fé traz salvação. A fé traz salvação. A fé em Jesus não é fé em qualquer coisa, é a fé no sangue, é a fé na nova aliança,
que nós vamos aqui falar sobre ela e comemorá-la, ou participá-la, ou anunciá-la, porque o texto fala que nós faremos isso em memória dele. Vamos anunciar sua morte até que ele venha. Aqui no texto houve uma promessa: ei mulher, nós iremos, mas deixa a marca ali, põe a tua família dentro da casa, deixa a marca ali, nós vamos, mas nós vamos voltar para te buscar. Ei, esta promessa me parece familiar. Jesus, quando estava se despedindo dos discípulos, os discípulos estavam tristes, desanimados, e ele disse: não turbe o vosso coração, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas eu estou indo para lá, preparar lugar, e quando tudo estiver pronto, quando chegar a hora, eu vou voltar a buscar vocês, e vocês estarão comigo para sempre aonde eu estiver. Há uma promessa, há uma igreja que não caminha por vista, mas caminha por fé. Há uma igreja que não caminha por aquilo que vê neste mundo, mas caminha por fé naquilo que está escrito nesta palavra. Somos forasteiros e peregrinos desta terra, andamos por aqui temporariamente, mas diz a palavra, procurando e almejando, esperando a nossa pátria celestial, que está pronta, adornada. João no Apocalipse, ele viu, eu vi a cidade santa, adornada como uma noiva, descendo toda preparada, para estar com os homens, e os homens estará com o Senhor para todos sempre. Meu Deus, essa aliança do fio de escarlate com esta mulher remete à aliança do sangue da nova e eterna aliança com a igreja do Senhor. Pastor Carlos, mas é difícil entender tudo isso na casa de uma prostituta. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não leva em consideração o passado. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, irmãos. É como eu já disse, Deus é um Deus misericordioso que faz novas todas as coisas. É como que algo tivesse acontecendo na vida daquela mulher a partir de um posicionamento, porque diz a Bíblia que ela nem esperou para pendurar o fio escarlate. Quando eles saíram, ela já pendurou. Sabe o que eu entendo? Ela já se posicionou para uma mudança de vida ali mesmo, pastor. Ali mesmo, pastor Jefferson. Ela não quis esperar para quê? Eu tenho uma oportunidade de estar com esse Deus, eu vou esperar o quê? Ei, o que eu e você estamos esperando? Para ter mais intimidade, para buscar mais, para orar mais, para ler mais a palavra, para ter mais experiência, para conhecer mais esse Deus. O que estamos esperando, irmãos? Ela não quis esperar nada, ela mudou de vida, ela pendurou, e Deus estava falando para ela nesta aliança: não importa o que passou, Raabe, eu não quero saber o que você fez até aqui. Uma coisa eu estou dizendo para você: fica tudo para trás. Havia uma condenação de morte sobre a tua vida, tu ia morrer junto com esta cidade, mas por causa de uma atitude, por causa de um posicionamento teu, por causa de uma fé que se manifestou na tua vida, a minha marca está sobre a tua casa. O passado ficou para trás, e agora eu tenho uma promessa sobre a tua vida, uma promessa de vida e vida com abundância. Aleluia, porque é assim que Deus faz com quem entra por debaixo desta aliança. A morte fica para trás e vem sobre nós uma promessa de vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aplauda o nome de Jesus nesta manhã. Alabaxando, arabacai. Lembre a sair para finalizar, irmãos, esta mensagem. O capítulo 6, a gente vê o desfecho disso. Escute, não precisa abrir. Capítulo 6, versículo 20. Diz assim a palavra: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizera ela.
Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Escute, e verso 25: e Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus parentes, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Quando soaram as trombetas, o povo gritou, o muro caiu, irmãos. Pensa no caos. Talvez em meio àquele caos, em meio àquela aflição toda, é possível que alguém ali pensou em sair de dentro. É possível que alguém quis convencê-la de sair daquele lugar. Nós vamos morrer, está tudo caindo, olha os muros. O que te faz pensar que só a parte do muro que estamos não vai cair? Vamos embora, vamos sair. É possível, eu posso imaginar que talvez alguém se apavorou e quis sair de lá. Mas Raabe estava determinada e certamente não permitiu. Eu imagino que ela tenha dito, diante de uma situação dessa: não podemos sair da posição que me mandaram ficar. Não posso sair da posição que me mandaram ficar. Eu vou repetir: não posso sair da posição que Deus me mandou ficar. Não posso sair da posição que Deus me colocou. Não posso sair da posição que Deus me levantou. Não posso sair da posição que Deus me colocou. Por quê? Porque me mandaram ficar. E eu tenho uma promessa, e é nesta posição que a promessa vai se cumprir. Eu não posso sair da posição, porque na posição eu tenho a promessa. Mas quando eu saio da posição, então eu saio da promessa. Ei, Deus está falando que Ele é um Deus de promessa. Mas fica na posição, meu querido. Não sai da posição, porque fora da posição não tem a proteção. Fora, meu Deus do céu. Ela disse: eu não saio, pode cair tudo. Eles me fizeram uma promessa, eles servem ao Deus vivo. O cenário pode ser um caos, o cenário pode ser contrário, o cenário Deus está falando com alguém. O cenário pode ser negativo, as possibilidades remotas, os recursos escassos, mas tem uma coisa: eu não saio da posição, porque eu tenho uma promessa. E Ele disse: fica em Jerusalém, ficar em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo de Deus e revista vocês de poder. Ficar em Jerusalém, Atos capítulo 1, discípulos, ficar em Jerusalém, não saiam daí, até que se cumpra a promessa que eu falei com vocês, até que venha o Espírito Santo de Deus. Ficar em Jerusalém. Irmãos, eu vejo aqui, eu vou finalizar, uma mulher improvável, uma mulher que para aquela sociedade e para de hoje é totalmente improvável. Alguém que, como foi dito aqui hoje, casa de recuperação. A gente olha e para aqueles homens e a gente pensa, talvez, não fala, mas pensa, é improvável. O pastor Jefferson disse que quem toca violão é um deles, sabe por quê? Que ele toca violão, ele é um improvável, mas quem usa a vida dele é o Deus dos improváveis. A Bíblia fala que ele pega os pequenos para confundir os grandes. A Bíblia fala que ele pega os desentendidos para confundir os entendidos. Para servir a Deus não precisa de diploma, disso, daquilo, daquele outro. Para servir a Deus, irmãos, não precisa das parafernálias deste mundo. Para servir a Deus, precisa de um coração contrito, quebrantado, obediente ao Senhor e disposto a receber aquilo que a promessa diz. Ficai em Jerusalém, fica, não saia, até que sobre vós se cumpra a promessa. Raabe tomou uma decisão. Ela tomou uma decisão que ninguém mais tomou, irmãos. Isso fala de um posicionamento. Ela se arriscou, considerando por perda a sua própria vida. Ela considerou perda. Para quê? Para obter salvação para si e para sua família.
tomou uma posição diante do Deus de Israel. E por conta dessa escolha, escute isso, por conta dessa decisão que ela tomou, por conta desse posicionamento que Raabe teve diante do Deus de Israel, o Deus vivo, Deus perdoou não só o seu passado, mas abençoou o seu presente e o seu futuro. A Bíblia vai dizer que ela permaneceu até os dias do escritor no meio do povo de Israel, ou seja, ela foi adotada por aquele povo. Ela poderia ter sido morta, mas ela encontrou salvação, ela encontrou graça, ela encontrou o favor de Deus, o favor imerecido de Deus. Mas não para por aí, irmãos. Se você for na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, você vai ver que ela está lá na genealogia de Jesus. O quê? Uma prostituta, sim. Ela é parente de Jesus, ela é ascendente, ela é ancestral de Jesus. Que a Bíblia vai dizer que lá em Israel ela se casa com um homem chamado Salmão. E eles geram um filho chamado Boaz, que depois vai se casar com outra estrangeira que você também conhece, chamada Ruth. E eles vão gerar um filho chamado Obed. E Obed vai gerar um filho chamado Jessé. E Jessé vai gerar um filho chamado Davi. Até chegar no Senhor Jesus Cristo. Uma prostituta, uma improvável, agora está na família de Cristo Jesus. Mas não para por aí. Se você for em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé, ela está lá, sabia? Ela é lembrada na galeria dos heróis da fé, porque o fio de escarlate transportou ela de uma condenação para uma promessa de vida e vida com abundância. Através de uma marca, de uma promessa, de uma aliança que representa a nossa de hoje, esta mulher alcançou misericórdia, salvação para ela e para sua casa. E diz o texto depois lá em Atos: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas que casa é essa? A casa que crê em Jesus será salvo. A casa que crê em Jesus tem que estar dentro de uma casa que crê em Jesus, irmão. Por isso a Bíblia, não, isso aqui não é uma palavra de efeito, não. Jesus disse: a minha palavra é espada, veio para dividir. Coloca mãe contra filha, pai contra filho, ela divide. Mas uma casa que crê, essa casa será salva. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Raabe coloca todo mundo para dentro. Se alguém sair, é por conta própria. O sangue não está mais na nossa mão, mas se tiver dentro, é garantia. Há uma garantia de vida, de salvação. Ei, fica dentro da casa, não sai da casa. Fica na posição, não sai da posição. Ei, fica onde a promessa é feita sobre a tua vida, não sai de lá, porque é aí que está o segredo. Assim como aquela aliança do fio vermelho salvou aquela família, hoje a aliança no sangue de Jesus tem salvado a minha vida, a tua vida, a minha casa e a tua casa. Assim como Raabe abriu a sua casa para o fio escarlate, hoje o Senhor está dizendo: abra o coração para o sangue de Jesus Cristo. Pastor Carlos, você não sabe a minha história, o que eu fiz. Eu não preciso saber. O que eu sei é que o sangue de Jesus Cristo é mais forte que tudo que você fez. É mais forte até mesmo que as muralhas de Jericó. Ele é mais poderoso do que o teu passado. E somente o sangue, como nós lemos, se andarmos na luz como na luz Ele está, se andarmos com Ele, se com Ele tivermos comunhão, e nós uns com os outros, então o sangue nos purifica de todo o pecado. Então o sangue nos cobre. Ei, há uma marca sobre a minha vida e a tua vida. E nesta manhã o Senhor quer reafirmar esta marca sobre você e sobre a tua casa. Como está a tua casa? Como está a tua vida? Casa é eu, casa é você. Como está esta casa espiritual? Como está esta marca? Como está a marca da promessa? Fica de pé nesta manhã, o tempo chegou. Feche os olhos. E eu quero que nesta hora você olhe para o sacrifício na cruz. Este é um culto de ceia, onde nós lembramos da cruz, do sacrifício daquele sangue,
onde nós olhamos para aquele memorial, onde nós olhamos o preço que foi pago naquele lugar, naquele matador, e nós então nos rendemos a esse Deus. Aleluia. Só quem estivesse dentro da casa de Raabe, só quem tinha a marca do sangue, trazendo para os nossos dias, estava livre da condenação. E hoje é da mesma forma, queridos irmãos. Talvez alguém entrou aqui dizendo: eu não vou participar porque eu estou em pecado, eu não vou participar porque eu não sou digno. Ei, a vontade de Deus é que você se examine, e agora é o momento de você olhar para dentro de si e você romper com esse ciclo de derrota. Agora é o momento que, se você está fora da casa, é o momento de você entrar. É o que o Senhor ministrava no meu coração. A vida espiritual, a tua família dentro do barco, dentro da casa, dentro da arca, dentro da igreja, depende da tua atitude, depende de um posicionamento. Nós aprendemos com Raabe que não dá para ouvir e ficar parado, não dá para ouvir e se acovardar, não dá para ouvir e ficar quieto. Nós aprendemos que é necessário um posicionamento. Então nesta manhã, bate a poeira, crente, aleluia. Volta a orar, volta a buscar, volta a consagrar, volta a chorar, volta a acreditar, porque o Deus de milagre do passado é o mesmo Deus de hoje. Eu tenho a marca da promessa. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Eu tenho a marca da promessa. Para encerrar, Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Alabaxandarabacá. Só você que tem a marca, só você que está dentro da casa, que está protegida debaixo do sangue carmesim do Cordeiro Jesus Cristo. Dê um aplauso bem forte ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Antes de celebrar a ceia, em cima dessa palavra tão poderosa que o pastor Carlos pregou, eu quero saber aqui nessa manhã se tem alguém que estava como Raabe, distante dos caminhos do Senhor, vivendo numa vida de promiscuidade, ou quem sabe distante da família de Deus, mas que naquele dia tomou a decisão de estar na casa do Senhor. Quero saber aqui alguém entre nós que ainda não serve a esse Deus como Raabe não servia, e que quer entregar a sua vida como Raabe entregou aqui nessa manhã, que não aceitou a Jesus ainda como seu Salvador. Levante sua mão aí onde você está, ou que está afastado dos caminhos do Senhor, longe da casa do Pai, que nessa manhã quer entregar a sua vida para Ele, para viver essa promessa de salvação. Levante a sua mão aonde você está. Alguém quer entregar a sua vida a Cristo nessa manhã? Todos já estão com o Senhor? Amém. Glórias a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia sem demora, porque a palavra do Senhor ela é poderosa e foi pregada com tanta autoridade nessa manhã. Uma palavra de promessa, uma palavra de vida eterna, uma palavra de salvação para aqueles que creem. E agora nesse momento nós entraremos também numa promessa de que o Senhor virá buscar a sua igreja, e para isso nós celebramos a sua ceia. 1 Coríntios capítulo 11, o verso de número 23 a seguir. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo essa palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Larababia suqueramandaia seia. Diz assim a palavra do Senhor, e ela por si própria falará esse ato que nós estaremos
fazendo agora nesse momento. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou